Damn. Yeah. Yeah. Olá, olá, meus amigos. Começando mais um episódio do Manticast por aqui. Gostaria sempre de agradecer a cada um de vocês pela companhia, pela participação. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que ainda não conhece o nosso trabalho, convido você para conhecer os nossos episódios, né? Várias pessoas bacanas passaram por aqui, muitas outras irão passar, né? Aqui a nossa ideia é cada episódio trazer uma história diferente, né? Fazer um bate-papo. Aqui a gente quer misturar o entretenimento, conhecimento, cultura, tecnologia, ciência, tudo que a gente puder abordar, né? Todas as conversas são boas, todas as histórias são boas para a gente conhecer aí esse universo que é a Serra da Mantiqueira, e nós temos aqui muitas conversas, muitas histórias para conhecer. Semana passada nós conversamos com a prefeita de Piranguinho, né, em comemoração aí ao Dia Internacional da Mulher. A gente segue ainda falando, né, e abrindo espaço para as mulheres, né? Março é o mês das mulheres e nada melhor que ter essa representatividade, como eu disse, né? A mulher ainda ela vive uma falta de representatividade, a luta continua, a luta segue, a gente sabe a importância que elas têm nas nossas vidas, sem elas nós não somos nada, né? A mulher é mãe, ela é esposa, ela é batalhadora, ela luta, ela corre atrás e a gente sabe o tanto que ela conquista, mas ainda falta muito reconhecimento. E hoje eu trouxe duas amigas e são advogadas, né? Estou recebendo hoje Rafaela Silva, ela é especialista em Direito Penal, Execução Penal, e Yasmin Goulart, que é especialista em Direito Civil e Direito da Família. Muito obrigado pela participação de vocês, por vocês terem aceitado esse convite. Olá a todos, obrigado, Amber, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Principalmente dividindo aqui com a minha colega e minha amiga Yasmin. Obrigada a todos, a equipe, por receber a gente tão bem. Muito obrigada, Amber, por receber a gente, né? Muito bom estar aqui nesse bate-papo, gente que já é amigo de longas datas, né? E tá sendo um prazer. O prazer é todo meu, o prazer é nosso. E eu gosto sempre de começar o bate-papo, né? Como a gente conversou em off ali, conhecendo a história de fato de cada uma, né? De cada convidado aqui. Eu acho que para aqueles que nos assistem, para aqueles que nos acompanham, conhecer de fato, né? Quem são as pessoas, né? Conhecer as histórias de cada um. Acho que é o que a gente quer fazer, e eu acho que é o que a gente precisa ouvir na história de cada um. Queria que vocês falassem, né, um pouco de vocês, né? Você, no caso a Rafa de Piranguçu, a Yasmin de Piranguinho, vocês nasceram nas cidades que vocês vivem hoje, cresceram lá, né? Fala um pouco de vocês. Eu nasci em Piranguçu, né? Minha família toda de lá, tem um pouco pessoal muito separado, né? Mas eu nasci em Piranguçu, moro lá até hoje. Meu escritório profissional é lá. Meu primeiro emprego foi na prefeitura, né, de Piranguçu. E desde pequena eu sempre soube que eu seria advogada. Sempre quis ser advogada. Eu sempre falei isso pra vocês, né? Só que a gente vem de família simples. Muitas vezes a gente não acredita no próprio potencial que a gente tem. Então, assim, eu sempre soube que seria advogada. E, ao mesmo tempo, a minha capacidade na minha cabeça era limitada. Ao mesmo tempo que eu queria ser advogada, eu falava assim, nossa, vou entrar no relacionamento e vou morar nos fundos da sogra, ter 7 filhos. E, assim, a perspectiva de vida pra mim era limitada. Mas a gente, né, vem Deus e mostra que os planos dele são dele, então não tem limites para nossa imaginação com relação ao nosso futuro. Então eu entrei na faculdade, passei no segundo processo seletivo, né? Conheci vocês, graças a Deus, que fez a faculdade ser muito mais leve, como vocês sabem. A Yasmin, não sei se o Amber sabe disso, mas foi ela e o Aldo que pagaram a minha inscrição, né, amiga, na UAB? Nossa, eu nem lembrava. Eu lembro. Então, assim, e foi muito legal. A experiência de faculdade pra mim foi muito leve, foi tranquila. Eu tava esperando um mundo horrível, né, amiga? Mas foi bem leve, foi bem tranquilo, um pouco por conta de vocês. E eu também, a gente tirou de letra, né? Vamos combinar. Sim, graças a Deus. Bom,
Eu sempre sonhei em ser advogada, eu tenho bastante familiar, né, advogados, mas minha tia em especial quem me motivou. Desde criança, ela falava que eu tinha nascido no escritório dela. E, né, sempre me carregou. Eu conheci, nossa, o pessoal do cartório quando era criança. Até delegacia minha tia me carregava, pra baixo e pra cima. Então eu sempre gostei da área e sempre falei que quando eu fosse adulta eu seria advogada. E aí passei no vestibular e entrei. Graças a Deus. Conheci todo mundo e, bom, as amizades que eu fiz durante a faculdade me ajudaram muito, assim, chegar onde eu tô hoje. Até hoje me ajudam muito. Eu e a Rafa, a gente tira bastante experiência uma com a outra, né? Sim. A área que eu não tô tão ligada, ela tá, e assim, vice-versa, né? E estamos aí até hoje, graças a Deus. No trabalho em conjunto. O bom desse vínculo de amizade, de fazer as coisas juntos, de crescer junto, né? Pelo menos nesse ambiente de faculdade, assim, quando você tem esse vínculo de amizade, isso te ajuda na vida profissional também, né? Com certeza. Eu até falei pra Yasmin, a gente sempre conversa, né? Toda semana eu tiro dúvida dela, ela tira a minha. Aí a gente sempre manda, né? Ai, amiga, não tem pra que eu perguntar. Eu vou perguntar pra você quanto que você cobra, você vai cobrar. E assim, a gente nunca teve isso, né, amiga? Então Não. sempre é uma ajuda mútua mesmo, é uma ali apoiando a outra. É amizade. E falta. É amizade. E falta muito isso no nosso meio. Falta Sim, muito com esse certeza. apoio de um colega pro outro. Eles não têm essa... Não é nenhuma disputa. Eles têm como inimigos mesmos. E não tem essa questão de... Às vezes, as pessoas nem te olham pra cumprimentar, né, amiga? Não sei se a Yasmin passa por isso ou é porque a minha área, por ser criminal, é um pouco mais ríspido, né? De todos os lados. Sim. Mas, assim, tem colegas que não cumprimentam, sabe quem você é, conhece o seu trabalho, já atuou mais de uma vez juntos, mas da mesma forma as pessoas insistem em criar essa rivalidade. É que muitas vezes eu acredito que isso acontece nas mais variadas carreiras, é que as pessoas elas não veem a possibilidade de uma troca, de um network, ali, de um aprendizado mútuo, né? Eles veem mais uma rivalidade, né? Que eu, particularmente, gosto de participar dos eventos da OAB, adoro participar de tudo, faço amizade, converso com o pessoal. E assim, é interessante que esses tempos atrás mesmo, tinha uma colega advogada, né, que não tinha amizade com ela, mas conhecia ela da OAB. E eu tava com uma dificuldade num procedimento interno mesmo, de tirar uma guia e tal, que era um processo de outro estado. E ela falou, não, te ajudo. Me mandou mensagem, me ajudou a conseguir tirar essa guia desse processo de outro estado. E assim, a gente nunca tinha conversado. É o Acho que network, né? Como a é, Amber falou. Falta essa, né? Muito importante. Isso é muito importante. Que qualquer carreira, né? Se você não tem um bom network, isso te atrapalha, né? Porque ninguém consegue trabalhar sozinho, crescer sozinho, fazer algo sozinho. Há carreiras que sim, né? Depende única, exclusivamente de você, com qualquer coisa na vida. Mas se você não tem de fato uma rede ali de apoio até, né, digamos assim, os profissionais sozinhos, eles não vão a lugar nenhum, né? Não, de forma Com nenhuma. certeza. E assim, como que... Vamos falar um pouco voltar ali atrás na época da faculdade. Primeiramente, como que foi para vocês chegar na faculdade? Como que foi esse antes, né, o antes da faculdade e depois de estar lá dentro? Como que foi para vocês? Pra Yasmin eu não sei, mas pra mim foi uma mudança de vida muito grande. Eu sempre escutei, acho que por Vocês ter entraram essa... novas também. A gente na entrou faculdade, bem né? nova, né? Eu não Muito lembro a idade que a gente Eu entrou, entrei mas... com 18 anos. Foi 18 anos, porque eu lembro que eu passei no vestibular, não tinha dinheiro pra pagar a passagem de ônibus. Eu entrei, não tinha, aí eu lembro que a prefeitura entrou em contato comigo, a prefeitura de Piranguçu, e eu iniciei o estágio lá, então foi muito rápido. Eu passei no vestibular em dezembro, se eu não me engano, março eu já estava fazendo estágio na prefeitura, só que da mesma forma não tinha como pagar, né? Sim. Então foi teve muito tumulto, né, financeiramente falando. Minha mãe estava ali, sempre presente, mas o que ela conseguia era só pro básico. Então, aí onde entra o Anderson, né, meu noivo. Ele pagou um ano da minha faculdade toda e me ajudou, né, a conquistar esse sonho. Aí hoje eu olho pra trás e dá até um alívio, assim, ver que tá tudo dando certo, né? Comentei com a Yasmin depois que eu fui contratada numa operação, eu voltei chorando, né, amiga? Que eu comentei com ela. Eu voltei chorando no carro, procuração assinado, contrato assinado, porque eu falei assim, meu Deus, eu estou me tornando a profissional que eu sempre quis ser. Né? Essa é a palavra. Esse é um sentimento, assim, eu olho pra Deus e falo assim, Deus, obrigado por não ter deixado eu desistir, porque tinha muito
pedra no caminho. Sim. Eu não tinha condições de pagar a faculdade. Aí já veio meu noivo e falou, não, você quer? Ok. Ele também não tinha muito, né? Eu lembro que sobrava coisa assim de R$250. E a gente tinha um limite pra gastar com lanche e pizza no mês. Era coisa, a gente podia gastar R$50, se eu não me engano. Então, assim, era muito limitado. Aí hoje a gente olha pra trás e fala assim, meu Deus, né? Nossa, Olha eu o caminho consigo... que eu percorri pra chegar onde eu estou hoje. Justamente. Hoje eu consigo ajudar minha família, eu tô construindo a minha casa. Falando da parte financeira, né? E me olho também como profissional, como pessoa, como ser humano. A evolução, né? A evolução é muito... Igual eu falei pra você, é tão bom ver todo mundo crescendo. Tem pessoas que estão construindo família, carreiras, tem gente que tá mudando totalmente de área. Isso é muito gratificante. Bom, quando eu entrei na faculdade, né, era um sonho se tornando realidade. Meu sonho era fazer direito, estava muito animada, muito esperançosa. Minha mãe, como sempre, desde o começo, me dando maior força, falando que o que ela podia deixar para mim era o estudo, então, que ela queria me formar. Na época, minha mãe, né, trabalhava na prefeitura, ainda trabalha na prefeitura de Piranguinho, e estava construindo sozinha comigo, falou, não, vou pagar a faculdade, eu vou pagar. O resto eu posso ajudar com o que eu puder, mas a faculdade eu consigo arcar pra você. Eu falei, então ótimo, vamos. Fui, fiz minha inscrição, entrei, né? E logo no primeiro período, foi no primeiro período, eu arrumei estágio, consegui estágio no cartório de Piranguinho. Ah, foi Você bem no lembra? comecinho, né? Lembro. Bem no comecinho, acho que do primeiro pro segundo período. Arrumei estágio no cartório de Piranguinho, comecei ali, fiz estágio, acho que quase um ano lá no cartório. Aí eu saí e arrumei estágio na delegacia, na Polícia Civil de Itajubá. E lá eu fiz estágio durante quase 3 anos. Nossa, foi uma experiência, assim, Quase toda a sensacional. faculdade, né? Amava, né, amiga? E eu amava, nossa, até hoje eu sou amiga do pessoal na delegacia, eu vou lá, eu tomo café, né? O delegado que era meu chefe foi meu co-orientador no TCC, me ajudava durante a faculdade, me ajudou muito com dúvidas. No TCC me ajudou muito também, então assim, foi um caminho ali árduo, mas eu tive muitas pessoas do meu lado, muitas pessoas que me ajudaram, né? Sem contar os amigos da faculdade, né? Porque a gente tinha uma dúvida, mandava mensagem um pro outro, todo mundo ajudando, né? E assim foi indo, deixou tudo mais leve, né? Essa amizade, esses contatos que a gente faz durante, né? Durante muito a caminhada. importante. Sim. E é um negócio interessante, né? Porque assim, é uma mudança extrema mesmo, né? Quando você tá... independentemente do momento que você está na sua vida, né, bem, mal, quando você entra numa faculdade, né, ou qualquer outro tipo de mudança, né, é uma chave que vira de um tanto, né, que assim, às vezes assusta, né, às vezes você fica, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que não vai? A insegurança é muito grande, né? E eu lembro quando eu entrei também na faculdade, eu já com meus 30 e burdoada, né? Pra mim foi algo assim assustador também, porque eu falei, cara, não conheço ninguém. Eu entrei na sala, todo mundo muito novo, um ou outro mais velho ali e tal. Tinha gente Então, de 16 anos tinha na gente, nossa sala. A Lara. Gente muito novo, A Lara era assim. bem nova. Bem nova. Aí tinha o tio, né? Nosso amigo Luiz, policial aposentado já com seus tantos anos de vida. Mas é um momento assustador, assim, dependendo da fase da vida que você tá também, que você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas assim, eu acho que o que prevalece e o que ajuda muito é justamente as amizades que se fazem, né? Nossa. Que você tá naquele momento, você começa a conhecer as pessoas, vai fazendo aquela amizade e aquilo vira algo gostoso do dia a dia. Você tá ali, você vai mais, igual você falou, mais leve, mais feliz de estar participando. As histórias, né, que ficam pra ser contadas. É igual a Sim. gente tem muita história, né? Nossa, demais. Principalmente da Yasmin, né? É muita história engraçada. Saudades. Tem muita história legal que ficou pra contar. Então, assim, eu tenho muitas boas, só assim, praticamente boas lembranças da faculdade. Tinha os Eu momentos posso ali, falar né? por mim, foi a melhor fase da minha vida, gente. Pra mim também. E até durante mesmo a faculdade eu tinha essa consciência que era uma fase maravilhosa, apesar das dificuldades, né? Sim. Eu, no caso, ia pra Itajubá, chegava em Itajubá meio-dia. Eu retornava pra minha casa quase meia-noite, todos os dias, durante o meu estágio, né? No caso. Não que era Os últimos- fácil, né? Não era fácil, mas a gente Não era tirou fácil. de letra. Mas foi muito Sim. bom. Só deixar uma Nossa. história boa pra contar. Sim, nossa, foi E como que sensacional. foram os estágios pra vocês, esse período de estágio, assim? O meu estágio foi na Sejusc.
Sejusc são extensões dos fóruns, né? E em algumas atuações. Então, por exemplo, às vezes para formalizar um divórcio, formalizar um alimentos, uma guarda, a pessoa tem que se deslocar, tinha que se deslocar da cidade de Piranguçu, ir até o fórum, tudo. Aí o prefeito fez a proposta para mim, porque a minha intenção era sair da prefeitura, né? Porque eu trabalhava lá durante o período de faculdade e quando foi cobrado esse estágio. E a Yasmin tava na delegacia. Foi. E aí surgiu uma oportunidade de delegacia. Eu lembro que eu fui, de 11 vagas, de 11 meninas entrevistadas, o delegado me chamou. Foi. Aí ele falou pra mim assim, ó, você vai conversar com o prefeito, você vai mandar o prefeito destinar o seu contrato pra cá, porque tem uma parceria entre prefeitura e delegacia, você vai ganhar o mesmo salário, mas você vai trabalhar aqui, etc, etc. E quando eu fui conversar com o prefeito, ele não autorizou, né? Ele falou, não, tem outros planos, você vai pra Sejusc. Esse proposta melhor. E aí eu atuava como conciliadora judicial, mas somente na área da família. Eu sempre fui apaixonada por criminal, mas aí os caminhos vão sempre levando para a área da família, para a área civil, né? Sim. Tanto que no início da atuação, como a gente estava falando, realmente eu iniciei mais com um divórcio aqui, uma aposentadoria ali. Só que aí veio um cliente criminal, igual eu falei pra Yasmin, às vezes basta um cliente. Veio um criminal ali, um cliente criminal, que eu precisei fazer algo diferente pra ele, conseguir a restituição de liberdade ali, num momento que todo mundo tava falando que a pessoa ia ficar presa durante anos, né? E foi suficiente. Aí, né, foi sempre falado, foi muito bem falado o meu nome, e essa cliente do criminal foi suficiente pra me trazer todos os outros. Então, como eu falei pra Yasmin, às vezes a gente planeja algo e no outro dia tá tudo diferente. Uhum. Bom, quando eu comecei meu estágio na Polícia Civil, minha cabeça virou um pouco. Meu sonho era ser advogada e ali eu apaixonei pela polícia, né? Eu fazia estágio na homicídios na Polícia Civil de Itajubá e eu adorava o que eu fazia. Adorava. E fazia muito bem, né, amiga? Ai, espero que sim. Espero que sim, né? Adorava o que eu fazia, eu era uma escrivã ad hoc, né? Eu colhia depoimentos, dava andamento nos inquéritos policiais e eu amava aquilo. Quando veio a rescisão do contrato, né? Já tinha passado o tempo determinado para o estágio, eu já estava formando. E aí, naquilo, eu falei, não, vou fazer concurso para a Polícia Civil. Eu cheguei a me inscrever, paguei minha inscrição no concurso, foi o concurso de 2021. Paguei minha inscrição para o concurso, só que aí, né, novos ventos chegaram. Que eu falei, muda de um dia para o outro a nossa vida. Mudou muito. Foi quando eu desisti do concurso da Polícia Civil e resolvi abrir escritório. E naquela época, né, eu já tinha um ponto comercial e juntei, né, fiz uma sociedade e a gente abriu o escritório e estamos aí até hoje, lá em Piranguinho mesmo. E acabou que meu estágio, que foi sempre na área criminal, né, quase 3 anos na Polícia Civil, eu comecei a atuar muito na área civil, né, mais pro lado de família. E até hoje, a área que eu mais atuo é voltado para a família. Apesar de eu ter feito até pós-graduação em Direito Criminal, né, mas o que tá voltando mais mesmo é direito de família. Eu até falei pra Rafa, falei, nossa, eu amo a parte criminal, gosto demais, né? Tenho experiência, né? Os anos que eu trabalhei na delegacia me serviram muito, me ensinaram muito. Só que agora tô vendo que tô voltando mais pro direito de família mesmo, apesar de tudo isso. E quero me especializar mesmo, comprar cursos, pretendo fazer uma pós-graduação virado, né, voltado pra família. E vamos ver se eu sigo somente nesta área ou se eu vou continuar aceitando algumas coisas na área criminal, né? Ou me especializar na área criminal a mais, né? Uhum. E como foi pra vocês, assim, o primeiro momento, assim, de atuação na área mesmo, assim, independentemente do desejo de atuação, mas eu digo assim, o primeiro processo que vocês foram trabalhar, ou primeira vez que vocês foram para uma audiência, assim, como que foi esse primeiro momento, assim? As audiências, procedimento em delegacia, ele aconteceu durante a faculdade, né? Sim, a gente não era nem advogada, mas já teve esse primeiro contato. Sim. Mas eu me lembro da minha primeira cliente. Ela me procurou e falou pra mim assim, Rafaela, eu não tenho dinheiro pra pagar sua consulta. Eu não tenho dinheiro, se você precisar, só pra vocês terem uma noção, se você precisar de uma segunda vez de um documento meu, eu não tenho dinheiro.
Ela vivia de assistência social, vivia de aluguel social também. Então, assim, bem debilitada mesmo. Eu lembro que o óculos dela tava colado com Durepox. E aquilo ali me incomodou durante todo o atendimento. Daí ela me contou que ela tinha o pai dela era da Marinha, tudo. Mas eu falei, mas o que ele era na Marinha? Porque uma coisa é você ser oficial da Marinha, outra coisa é você prestar serviço pra Marinha, né? Ser um terceirizado. Ela, não, ele era isso, ele era aquilo. Juntei toda a documentação pra ela. Juntei toda a documentação, peguei carona num carro da prefeitura e fui pra São Paulo. E fui na Marinha. Cheguei lá, apresentei toda a documentação, já tinha feito uns contatos por e-mail. E assim, em resumo, ela pegou um valor atrasado que tinha realmente do pai dela. O pai dela era um oficial dentro de uma escala ali, eu não sei diferenciar, mas ele era de um alto escalão dentro da Marinha. Eu sei que ela pegou um valor retroativo, que desde quando ele faleceu, esse valor era depositado no CPF dela. Ela pegou um valor acumulado de mais de 100 mil reais e uma pensão de mais de 4 mil reais por mês. Nossa. E ela Assim, passando necessidade. E ela passando necessidade. E hoje ela se tornou minha cliente até hoje. E eu converso com ela, eu falo, menina, você saiu ela vivia em estado de extrema pobreza, gente. Vivia de cesta básica. E eu lembro que a filha dela, quando ia no escritório... Ela não sabia dessa pensão? Ela não sabia. Não, ela tem uma irmã, aí ela não entendia o porquê que a irmã dela não trabalhava, e a irmã dela vivia muito bem. Ela queria saber se tinha alguma relação com a Marinha. E ela com a irmã tem um vínculo totalmente rompido. As duas não tem nem oi, tchau. Se você fala que uma é irmã da outra, elas não pertencem à mesma família. E ela não entendia porque a irmã dela estava tão bem de vida sem trabalhar. Aí foi, gente. E hoje eu olho e falo assim, meu Deus, eu consegui tirar essa mulher da extrema pobreza mesmo, com a ajuda, lógico, né, do CRAS. Todo mundo me auxiliou na confecção da segunda via de documento, que ela realmente não tinha e precisava. E assim, ela não conseguia pagar um transporte para eu ir para São Paulo na Marinha resolver para ela. Mas aí eu consegui uma carona, por exemplo, almoço, todos os gastos de uma viagem são todos arcados pelo cliente, né? Isso eu arquei, tirei tudo do meu bolso. E foi um tiro no escuro. E hoje eu olho e falo, meu Deus, ela foi a minha primeira cliente, foi uma cliente que eu consegui mudar a história de vida dela. Então, assim, eu lembro que veio o pagamento retroativo dela, já veio o primeiro pagamento do mês, e assim, foi coisas assim, de 15 dias, 30 dias no máximo. Foi tudo muito rápido, ela teve uma mudança de vida muito rápida. Bacana. Aí a filha dela, quando foi lá, falou assim, agora a gente já pode mudar de casa? Porque a casa que eles moravam estava condenada pela Defesa Civil. Gente, era um estado, assim, de pobreza mesmo, muito triste. Sabia dessa história. Hoje eu sigo ela no Instagram, vejo as fotinhas dela, bonitinha, bacana, tá com óculos novo. É uma satisfação também de ver a mas situação, aquilo né, me de gerou mudar. uma sensação. Eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer, eu quero mudar vidas. Só que aí eu resolvi, né, ir pro lado do criminal que eu sempre gostei e dar voz para aquelas pessoas que já são condenadas antes mesmo de ter uma sentença. Mas ela, assim, me marcou muito e ela sabe bem disso e eu sempre levanto isso para ela, falo para ela, ó, você mudou minha perspectiva na advocacia, eu sei que teve essa mudança, não falo que eu mudei a vida dela, mas eu fui uma ferramenta de mudança da vida dela. E isso para mim é gratificante, isso para mim é advogar. Bom, quando eu abri meu escritório, né, eu fiz uma parceria, né, que eu ainda tenho até hoje. Então, essa minha parceria já veio com processos. Então, eu não me recordo meu primeiro processo, assim, minha primeira audiência, eu não me recordo. Porque como a gente fez essa parceria, ela já veio com eles, né? E veio eu com já... uma carga, né? Já entrou já ali entrei no naqueles processos, né? Com o bonde andando, né? Peguei o bonde andando, literalmente. Mas, assim, depois que... Eu lembro que teve um pro bono que eu fiz. Eu fiz um pro bono, né? Bem no comecinho. E... eu lembro a primeira vez que eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando, nossa, você foi uma indicação. Eu falei, gente, mas indicação de quem? Aí uma terceira cliente mandou assim, Yasmin, teve uma pessoa perguntando lá sobre advogado que fazia divórcio. Eu passei seu número, aí tinha uma outra pessoa lá que mandou também num grupo de WhatsApp de Piranguinho. E aí, nossa, aquilo pra mim foi tão gratificante. Eu vendo meu serviço, assim... é o resultado de muito valeu trabalho, a né? pena mesmo, sabe? Mas eu acho que isso é o que nos traz também uma sensação de alívio, muitas vezes, e de gratificação mesmo, né? Quando você vê que
as pessoas vêm até você para te procurar pelo seu trabalho, né? Que de fato aquilo que você desejava, que você queria, realmente está tendo resultado. É uma né? confirmação, né? É. De todo o esforço. Ai, mas é um sentimento, assim, Muito maravilhoso. bom, né? Eu tava contando pra Rafa até, acho que foi ontem, eu recebi uma mensagem pelo Facebook. Não sabia nem quem que era a pessoa. Falando, ai, te indiquei pra um amigo meu, viu? Faz um serviço bom pra ele. Mas você nem conhecia a pessoa, né? Não sei. Não, pelo nome eu não reconheci, não tinha foto, então não sei quem é ainda. Mas é aquela história do camarote que eu te falei, né? A gente tava no rodeio em Venceslau Braz, final de semana, e chegou um rapaz em mim. Você é Rafaela, advogado? Eu falei, sou. Daí ele falou assim, tô respondendo por isso, já fui preso por isso, por aquilo, não sei o que, tô pensando em trocar de advogado, eu sigo você no Instagram. E assim, e a gente tem que ser muito comunicativa, né? Aí teve o rodeio de Piranguçu também, que eu fui ajudar minha mãe. Minha mãe trabalha com essa parte de cozinha, eu fui ajudar ela lá. Eu saí de lá com um cliente, locutor, barraqueiro, dono de barraca. Fora os milhares de contatos que você sai de lá, né? Sim. Então, advogado é isso. Você tem que ser muito humilde. Não sei porque que tem tanto colega que acha que a soberba faz parte da profissão. Isso, muito pelo contrário. Gente, a pessoa vai te abordar onde você estiver. Justamente. Na porta de um comércio, na lotérica, né? O que mais Fila de acontece. padaria. A pessoa, tem uma dúvida, é um caso que eu queria saber como é que faz, tal. Você já passa seu contato, gente. Uma dúvida já pode gerar um serviço, coisa que a pessoa às vezes nem sabia, você tá orientando ela, Sim. vai sair super satisfeita. É a comunicação, né? Na verdade, o direito, ele parte do princípio que você precisa ter o dom da comunicação, a arte de falar, certeza. né? A oratória. E outra, igual você falou agora há pouco, né? A humildade, né? Não há, qualquer profissão, acho. Se você coloca na sua cabeça que você é melhor que as outras pessoas e devido às vezes você pode ser um excelente profissional, mas a partir do momento que você coloca na sua cabeça que você é melhor que os outros são piores que você está se colocando num patamar que talvez você vai ficar isolado e você não vai ter o sucesso que você talvez merecia por conta disso, né? É um bom profissional, mas uma pessoa ruim, né? Uma pessoa ruim. Não, pra mim a humildade é a minha principal ferramenta, né? Como eu falei, já vim de família simples, venho de família simples, todos os meus familiares. Então, assim, eu cresci numa vizinhança simples, hoje os meus vizinhos são meus clientes, então não tem como não ser humilde. Sim. É uma coisa que você não deixa de ser, né? Aquilo ali vem da criação e te segue. Então, se você não tiver humildade para conversar com um barraqueiro, com um profissional ali de touros, de cavalo, se você não tiver humildade de conversar com uma pessoa que tá com todo sujo, de barro, você não tem humildade para ter ele como seu cliente, porque eu acho que a gente tem que merecer o cliente também. Sim. Então, para mim, a principal coisa da minha profissão é isso. Eu conquistei tudo que eu conquistei hoje por conta da minha humildade. Chegar numa delegacia, ver que a cliente... Não pra mim. Quando eu chego numa delegacia que a família me contratou e a pessoa tá lá detida, que a pessoa me vê, a pessoa quer dar um abraço. Gente, eu chego, a pessoa não precisa nem pedir, eu já chego direto, já vou dar um abraço, principalmente quando são mulheres, né? E sempre em estado de choro, tudo. Pra mim não tem coisa melhor de estar ali e falar assim, olha, eu posso fazer isso e isso por você. Pra mim isso na profissão, me faz sentir realizado profissionalmente. Bom ser comunicativo, mas eu lembro nosso grupinho na época da faculdade. A gente era amigo de todo mundo. de todas as salas, de todos os outros cursos. Nossa. Do dono da cozinha. Verdade. Um abraço pro Marquinho. A gente era. Enchia o Marquinho lá, A coitada. esposa dele. Ai, que figura. E como que vocês enxergam hoje? A gente sabe que o nosso país ele tem uma dificuldade de entender o funcionamento das coisas. Isso nos mais determinados setores, né? Você vê na saúde, às vezes a pessoa não sabe para onde ela tem que ir para resolver o problema que ela tem. Na justiça também é assim. E às vezes as pessoas, a população em geral, ela tem um negócio que a justiça não funciona, né? Como que vocês, atuando hoje, e aí já emendo duas perguntas aqui, como que vocês veem a justiça de fato, né? As leis de fato, elas funcionam ou não, ou a população, as pessoas que têm essa dúvida, elas estão certas, ou às vezes é a falta mesmo de compreensão ou de entender as coisas? E como que vocês veem a atuação da mulher, né, no direito? O espaço é respeitado? Ainda falta muita coisa? Como que vocês enxergam isso?
Falando na minha área, respondendo a sua primeira pergunta, né? Falando sobre essa questão que a gente escuta muito, sobre a lei não funciona para todos. Eu acho que as pessoas, elas, na zona de conforto delas, elas entendem que é mais fácil elas reclamar do que entender. Eu mesmo, se tem um assunto que eu não domino na área, eu sento e eu faço perguntas. Eu não fico dando minha opinião, porque eu não tenho uma bagagem para fornecer a sua opinião. Então as pessoas, a lei não funciona para todos, etc, etc. Sim, no Brasil realmente a gente nota como que se aplica para um e se aplica para outro. A questão é que hoje quem tem dinheiro consegue persistir um pouco mais. Então, por exemplo, se aquilo ali é meu direito ou se aquilo não é meu direito, ninguém falou que aquilo não é meu direito, mas também não me garantiu que aquilo é um direito. É uma brecha. O que a gente faz? A gente vai correr atrás daquilo ali. Então, por exemplo, plano de saúde. É muito vago. Será que cobre cirurgia? Será que não cobre? Persista, vai lá, tenta, não deu certo, recurso, vai, cobra, reclama, chama, grita, esperneia, contrata advogado. Então, assim, tem que ter essa persistência. Aí as pessoas cobram muito do advogado, né? Questão de lei e não sei o quê. A gente trabalha com a lei, a gente trabalha com o que está escrito, a gente trabalha com decisões. Então, a gente trabalha com o que realmente hoje a gente acredita com que seja uma justiça. Mas eu não sou a favor de tal coisa. Não é comigo que vai reclamar com quem é do legislativo que possa mudar alguma coisa. Eu acho que na área criminal o pessoal tem muito essa sensação de impunidade. A pessoa foi pouco punida, merecia pena de morte, é o que eu mais escuto. Não está na lei, gente. Brasil tinha que ter pena de morte. Gente, esses anos atrás eu vi um senhor que foi preso no Rio de Janeiro lá, confundiram ele com uma outra pessoa, o cara ficou preso anos. Era uma mulher, na verdade, né? Não, que eu vi foi um homem. Foi, se eu não me engano, foi por estupro ou estelionato, não lembro. Mas o cara ficou preso anos, depois descobriu que era a pessoa errada. Imagina se fosse pena de morte. Justamente. Imagina. Então, assim, a gente trabalha com o que a gente tem. O que a gente tem é lei, decisão. Então, assim, se for num ambiente em que a gente possa expressar nossas opiniões, ok. Mas eu não vou chegar lá pro juiz e falar assim, olha, você condenou meu cliente por tráfico, 6 anos, mas é uma pena muito grande ou é uma pena muito pouca. Não tem como, não é o espaço para argumentar sobre isso. Então, assim, a gente não questiona as leis. Eu sempre... Até comentei com a Yasmin, eu deixo muito claro para o cliente o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que está no meu alcance e o que não está. Agora, não prometo mundos e fundos, não prometo milagre, né? Milagre não é comigo, não. Vai lá na sua oração pedindo um milagre e eu faço o que estiver no meu alcance. Então, eu acho que as pessoas querem falar sobre injustiça ou não no momento que não é para falar sobre isso. Igual eu falei, vai numa condenação, vai o advogado questionar por que disso, por que daquilo, por que daquela aplicação da lei. Não, se tá na lei, ok, a gente vai garantir. Sim. Sempre o mínimo, o mais leve, o que tá previsto em lei. O que ele tem direito. O que ele tem direito, justamente. O advogado não vai buscar brecha na lei. Vai buscar brecha. Vai buscar o que tá na lei e a possibilidade de... Justamente. Então, assim, se a lei te garante isso... E ao mesmo tempo a lei não fala sobre isso, tem uma brecha, vamos trabalhar ali, vamos ver o que os tribunais estão decidindo sobre isso. E assim que o advogado trabalha. Então, existe impunidade? Lógico que existe. Uma coisa é lei, outra coisa é justiça. Só que uma tem que andar com a outra. E nem sempre uma supre a outra, né? Mas a segunda pergunta sobre esse ambiente que a gente se encontra, né, amiga? Eu frequento muitos presídios, muita delegacia. Já teve momentos ali de embate, lógico que tem, de falar que não e eu saber que é sim, que tem que ser falado, tem esses momentos de embate. Só que eu esperava coisas piores, você sabia? Eu esperava ser mais hostil esse ambiente de presídio, muito pelo contrário. Pelo menos os presídios que eu... muito respeito. Tenho essa prestação de serviço um pouco... Não sei se por ser mulher... Os homens, né, a maioria dos funcionários são homens, tem essa um pouco mais de gentileza para lidar quando é mulher. Então, assim, já que somos mulheres, vamos aproveitar também, tirar uma casquinha aí, já que quer ser gentil com a gente, que seja gentil. A gente sempre pede um favor aqui, um favorzinho ali, é igual ambiente de delegacia. Tem essa questão da polícia, chega todo mundo fardado, aquele batalhão de gente, né? Mega operação. Teve um cliente meu que ele foi preso, tinha um mandato de busca e apreensão contra ele
cometeu um homicídio lá em 2016, saiu sua condenação no final do ano passado, e foi uma operação muito grande para prender ele. E assim, se é que Piranguçu, toda operação é muito grande, né? Então, assim, foi uma mega operação para a cidade, era policial andando com fuzil, foi um auê. Mas aí no momento que eu cheguei lá, todos os policiais, aí teve cachorro que mordeu o policial, né? Enfim, na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, gente, os policiais vão estar muito bravos, né? Principalmente ver a minha cara lá, que eu tô em todas. Cheguei, nossa, foi assim, me receberam bem, tava explicando tudo que tava acontecendo. Eu imaginei que ia ser um ambiente hostil, mas na verdade foi muito pelo contrário. Então eu me senti, eu falei assim, meu Deus, vou apagar tudo aquilo que falaram pra mim que ia ser e que não é. Mas como eu falei, teve um momento de embate, mas ao mesmo tempo, um embate com respeito. Eu acho que é o principal, né? Pra Ter mim respeito, também, né? eu tenho a mesma impressão da Rafa. Na verdade, eu não esperava menos do que isso. Contato com, né, presídio, delegacia, eu tive, né, desde o início da faculdade, por conta do estágio. Então, eu sempre vi que aquele lugar ali era um lugar bem tranquilo, pessoal muito educado, né? Inclusive com os advogados também, e advogadas. Uma coisa que me ocorreu, que não é nem com relação à posição de mulher, mas pela minha idade. Já me perguntaram, chegaram no meu escritório, lá tem uma placa, meu nome, minha OAB, e perguntaram se eu era secretária. E eu falei, não, eu sou advogada. Novinha desse jeito? Falei, sim, sou advogada, não sou tão novinha. Apesar da cara parecer, não sou tão novinha, mas sim, sou advogada. Já atuo, né, há uns anos. Levou como elogio. Isso foi o que eu achei mais engraçado, assim. Pela idade, não pela posição mulher advogada. Isso foi. É porque eu acho assim que às vezes a gente vê muito a falta de respeito, né? Às vezes por conta de idade, às vezes por conta do fator mulher, né? Que ainda existe na sociedade, aquilo que eu falei no começo aqui do nosso bate-papo. Que assim, a representatividade em muitos setores da sociedade ainda falta muito, né? O respeito e a relevância que de fato as mulheres merecem ainda falta em muitas coisas, né? Sim. Mas eu acho que como vocês mesmos disseram, né? O mínimo que se espera é o respeito, né? Principalmente num ambiente desse que assim são muitas pressões, né? Principalmente dependendo do caso que vocês estão atuando, a pressão ela é de todos os lados, é do cliente, é do outro, o advogado ou advogada que está do outro lado. No caso do criminal, juiz, principalmente dos familiares. Dos familiares, então assim... A sociedade também, a cobrança da sociedade muito sim, grande. Todo mundo condena casos, muito né? advogado criminal, né? Acha que tá defendendo bandido. Sim. Não, a gente tá defendendo o direito dele. Inclusive, se não houvesse o advogado criminal para defender esse cliente, ele seria solto. Mas eu até postei no Instagram falando sobre isso. O melhor nome que você pode se direcionar a um advogado criminalista é advogado de porte de cadeia ou advogado de bandido. Eu vi seu post. Quando a gente escuta sobre isso, fala assim, não, realmente, são essas pessoas que eu escolhi advogar, essas pessoas que eu escolhi dar voz. Como eu falei, muitas pessoas são condenadas antes mesmo de uma sentença. Sim. E pra mim é um absurdo isso, essa questão da pena de morte que você citou, né, amiga? Imagina só, as pessoas hoje são condenadas por um post que saiu no Instagram, na rede social. Foi ali, as pessoas já condenam aquilo ali, as pessoas não têm contato com provas, como que foi investigado aquilo, se aquilo é legal, se aquilo não é legal, e as pessoas já condenam. Então, eu sempre critiquei muito essa questão de, não vamos falar, a gente não sabe. Então, eu sempre tive esse perfil de advogada, né? Minha mãe mesmo fala, meus parentes falam. Então, eu sempre tive essa coisa comigo. Falei, gente, eu vou usar, já que faz parte do meu perfil, para ser profissional. E é essa a escolha. Então, eu sempre tive ciência. O meu noivo sempre falou isso pra mim do começo. É isso mesmo que você quer fazer? É essa a escolha? As pessoas vão falar isso, as pessoas vão falar aquilo. Eu escuto muito, mas você tá defendendo fulano tem que ficar preso. Por que você tirou fulano? Olha a quantidade que fulano tava de drogas, né? Mas olha que fulano bateu na esposa. Eu advogo pros dois lados. Até comentei, né? Sim. Teve uma situação na área de violência doméstica que eu, na segunda-feira, eu estava pela vítima e na terça eu estava pelo agressor. Em casos diferentes. Então, assim, são muitas camadas que a área criminal traz. E o advogado tem que saber o que ele está fazendo e o que ele quer fazer também. Se você tem dúvida se você quer atuar na área criminal ou não, a dúvida já é um sinal de que para você não ir. Você tem que ter muita certeza do que você está fazendo.
eu atuei num caso, né? Ainda estou atuando num caso de violência doméstica, pelo autor, no caso. E todo mundo, sociedade, todo mundo julgando e condenando ele sem saber o que tinha acontecido. E eu fui investigar o caso para poder fazer a defesa, inclusive, né? Tentar testemunha para ajudar na defesa dele. Encontrei lá uma testemunha que participou ali do fato, viu tudo. E o resto da sociedade não, chegou depois que já tinha acontecido. E essa testemunha falou pra mim, não. Em momento nenhum ele relou na vítima. Em momento nenhum. Ele encostou nela, ela caiu. E veio falando que tinha empurrado, que tinha jogado. E a sociedade viu, né? Uma mulher caída no chão. Foi lá julgar o rapaz, né? Mas a história inteira ninguém quer saber, né? Mas acho que esse é o ponto principal também, né? Porque o que acontece? A sociedade como um todo, ela gosta mais de julgar do que parar para analisar e entender de fato o que está acontecendo. É mais gostoso julgar, né? Mais fácil, mais gostoso né? ficar ali a criticando. Fofoca é mais fácil, Quem né? não gosta de uma fofoca? É bem mais fácil. Eu fiz a cobertura de um caso um tempo atrás, que inclusive a gente conversou com um advogado, né? E ele estava defendendo o acusado de um homicídio. E aí ele até me falou, né? Eu, quando fui pegar o caso, eu deixei claro pro réu que, assim, ele ia tentar fazer o melhor possível para amenizar a situação dele, mas o caso dele, ele foi réu confesso, tudo, mas foi numa situação de um relacionamento muito esporádico por uma situação em específico, e aí os dois bebendo, houve uma situação, uma luta corporal, e aí a mulher veio a óbito. Eles não tinham um vínculo afetivo, ficavam muito de vez em quando, né? E aí a acusação queria que ele entrasse por feminicídio, por várias qualificadoras, inclusive uma relação de afetividade que, inclusive, as testemunhas diziam que não existia. E aí, no final das contas, ele conseguiu tirar algumas qualificadoras, tirar o feminicídio, que às vezes, assim, óbvio, o cara tem que pagar pelo homicídio, isso aí ninguém está questionando isso. Mas será que ele tem que pagar pela pena mais alta de coisas que não tinham aquele relacionamento, né? Uhum. Então, questão, assim, o pessoal tem uma sensação de impunidade, mas sem levar em conta do lado da lei, né? Sim. Querem punir independente do que tem, e se não for o suficiente, falar teve impunidade. Esse caso não. É que, na verdade, assim, ó, pelo lado da família, a família do autor, vamos imaginar essa situação, a família do autor. Qualquer pena aplicada para ele vai ser uma pena muito grande. Para a família do autor. Para a família da vítima é sempre pouco. Então, assim, a gente máxima é pouca, né? A máxima é pouco. Uma pena de morte é pouco. Não julgo, realmente. Se fosse se fosse algum familiar, a história muda. É complicado mesmo. Por isso que, assim, a gente precisa ter a lei, né? E aí trabalhar com ela, porque sem lei seria dente por dente. Justamente. Né? Vamos lei vamos voltar lá atrás, né? Sim. E assim, a gente falando desses casos, justamente da violência doméstica ou a violência contra a mulher. Há um estudo recente, há pouco tempo atrás, a gente viu que o feminicídio foi até noticiado aí na região, no Brasil. O feminicídio ele teve uma crescente nos últimos anos, inclusive na nossa região. Eu não vou trazer dados aqui porque eu me falha a memória, mas acho que no começo desse ano já tinha ocorrido 3 ou 4 casos de feminicídio, logo no início desse ano. Como que vocês veem, você que atua mais em presídio, inclusive presídio feminino, né, e nos presídios aqui da região, como que você vê a violência doméstica, a violência contra a mulher e o feminicídio hoje? E a questão também das denúncias, né? Porque há aquela coisa de muita... mas falou, igual você, né, você citando um caso aqui. mas são as denúncias falsas que levam a pessoa a ser presa. Mas como que você vê poucas. essa situação? Assim? Então, as mulheres hoje, eu não sei, não tenho nenhum dado, né, concreto para poder passar para vocês. Mas o que acontece?
As mulheres hoje, eu não sei se elas estão se impondo mais no relacionamento, estão colocando um fim no relacionamento. Não sei se elas estão mais ativas. Ao meu ver, eu acho que hoje as mulheres estão se impondo muito mais, tanto no relacionamento amoroso quanto no relacionamento com o pai, com o irmão. Então, assim, tem histórias de mulheres da independência da mulher dela. Então, eu acho que hoje ela tá clamando mais por isso. E assim, a violência doméstica, a gente não fala só de violência no relacionamento, a gente fala no relacionamento familiar como um todo. Então, por exemplo, aquela filha que ela sempre foi oprimida pelo pai, hoje ela sabe que ela tem voz e ela sabe que aquilo não pode acontecer. Então, o que a gente tem? Casos de violência doméstica no âmbito familiar entre pai e filha. Irmãos, quantas histórias. Quem nunca teve aquele vizinho que a gente escuta que o irmão foi lá, agrediu a menina porque encontrou a menina fazendo isso, a menina entrou no relacionamento, o irmão é contra. Então, a gente fala desse tipo de violência. Então, hoje eu acho que as mulheres, elas querem ser ouvidas. Antes, eu acho que a gente tava mais assim, tudo bem. Eu acredito que normal. Está crescente o conhecimento, porque muitas das mulheres não sabem quais os tipos de violências. Tem muita mulher no Brasil que sofre violência e não sabe. Porque... E a violência, ela não é só a física, né? Também a emocional, psicológica, né? Acho que é das principais hoje, sexual, justamente, é a questão da violência patrimonial, né? A mulher vive no relacionamento, ela trabalha, o pagamento dela do mês vai todo pro marido, ela tem que pedir permissão para estar usando o próprio salário. Isso é um tipo de violência patrimonial. Sobre as denúncias falsas, o Amber, que você citou, hoje, de 100% das denúncias, 2% tratam-se de falsas acusações. E os outros 98%? Então, a gente tem hora que a gente dá mais ênfase para os 2% e esquece que os outros 98% são casos concretos. Até citei, né, que na mesma semana eu tive um caso de violência que eu fui tanto pelo autor quanto pela vítima. Casos diferentes. No caso do autor, a mulher do relacionamento expôs uma agressão que ela encontrou com ele e ele agrediu, ele fez isso, ele fez aquilo, etc. Ela só não contava que tinha uma câmera de um supermercado próximo e que filmou toda a agressão. Toda a agressão por parte dela com ele. Então, assim, poucos casos que eu já atuei pelo autor. E esse caso realmente foi uma denúncia falsa. Entendeu? E aí é que entra essa questão da lei. E aí, o que a lei vai fazer a respeito? A gente vai ignorar os outros 98%, a gente vai focar sempre na denúncia falsa? Não, muito pelo contrário. Tanto é que na terça-feira, eu estava pela vítima. Ali querendo também, né, que a lei seja aplicada, pedindo por todos os direitos dela. Só que eu não foquei no meu cliente que a agressão foi falsa do dia anterior. Muito pelo contrário, cada caso é um caso e a lei é a mesma para todos. Sim. Até porque precisa ter essa frieza da análise, né, para entender de fato os fatos, né? Eu até puxei aqui, o Brasil ele bateu um recorde de feminicídio em 2022 com uma mulher morta a cada 6 horas. Quer dizer, é muita coisa, né? Muita coisa, gente. E até um trabalho muito bacana que a gente chegou a fazer a cobertura lá na rádio sobre o lançamento do Chama Frida, né? Que é a atendente virtual, que pelo WhatsApp as mulheres conseguem fazer ali chamar ali uma ajuda, uma atenção e denunciar esses casos, né? E a mulher, ela tem a delegacia da mulher, ela não vai para uma delegacia comum, é um espaço acolhedor, inclusive, muitas delegacias têm espaço para criança, porque normalmente a mãe vai, né, ou a mulher, no caso, vou falar no contexto geral, a mulher vai com o filho. Sim. Leva, porque com quem que vai deixar? O atendimento é feito por mulheres também. Preferencialmente por mulheres, né? A lei em si é ótima. Hoje a mulher tem mais ferramentas para denunciar, né? Você até citou essa questão das denúncias. Hoje a mulher tem mais ferramentas. Igual ela citou sobre a questão da criança. Tem um espaço. Não tem como eu ir na delegacia porque não tem com quem eu deixar minha criança. Não, traz a criança. A gente tem um espaço aqui na delegacia próprio para isso, um atendimento especializado. Eu cheguei a fazer estágio também, né? Eu fui cedida para a delegacia da mulher. É verdade. Acho que 1 mês. Aí trabalhei junto com a doutora Karina, né, que é a delegada da mulher na cidade de Itajubá. E assim, as mulheres vão e realmente vão assim. Nossa, elas
doentes mesmo e vão acompanhado dos filhos e os filhos vendo toda aquela situação. Então a gente tenta fazer ali um ambiente bem acolhedor para ela se sentir à vontade. Afinal, aquela mulher já tá sofrendo tanto em casa, né? Sim. E assim, é um momento muito delicado, né? Hoje, claro, com internet, com as redes sociais, a busca do conhecimento pela própria vítima, ela consegue ter um pouco mais de conhecimento, de entendimento, né, para procurar ajuda, né? Mas ainda acredito que exista muitos casos de pessoas que ficam totalmente isoladas desse contexto por medo, né? Às vezes do que a família vai achar, do que os vizinhos vão achar, do que as pessoas vão achar, e às vezes submete, né, a situações de violência. E muitas né? vezes por dependência emocional ou patrimonial. A pessoa Pelo não medo, trabalha, né, fica com medo de divorciar porque depende do marido e fica sofrendo violência em casa. Poxa, em determinados... com determinados requisitos, essa mulher vai ter direito a uma pensão, claro que por um determinado tempo, não é para sempre, mas direito à pensão desse marido, né? Não vai ficar desamparada. Sim. E falando na questão de pensão, vamos tratar agora da questão do direito de família. Tem 2 pontos, né? A mulher, ela tem direito à pensão quando há uma separação, quando há um caso... Na situação em que ela é dependente patrimonial, sim. Então, assim, você imagina aquela mulher que trabalhou a vida inteira em casa, né? Cuidava da casa, do marido, das roupas do marido, enquanto o marido trabalhava. Ficaram casados ali 20 e poucos anos. Aí a mulher se encontra numa situação de violência, que a mulher não vai querer denunciar porque ela vai largar a casa dela. Ou até mesmo porque somente quer separação mesmo, quer ver uma outra vida, né? Assim, não precisa nem viver num ambiente de violência física, né? Mas às vezes ela se encontra num momento que ela se sente presa àquilo e ela não consegue sair daquilo por conta desses motivos, né? Ai, tem minha casa, patrimonial. Nunca trabalhei. Qual que é a minha profissão? Elas, muitas vezes... Pelo menos assim, 99 das minhas clientes que passaram por violência doméstica, a profissão delas era do lar. Entendeu? Não tem uma profissão exata no mundo comercial, no mundo empresarial, mas é sempre do lar. Então eu consigo me colocar no lugar delas, principalmente por elas chegarem num ponto que elas estão expondo o seu momento mais vulnerável, mais uma violência que ela negou que existia durante uma vida inteira. Aí chega naquele momento, ela pega um profissional despreparado, ela pega pessoas não preparadas, sem capacidade técnica nenhuma para lidar com a situação. Esse, como eu falei, é o momento mais vulnerável da mulher, né? Sim. Então você tem que ter aquele tato, você tem que saber receber. Tem clientes que gostam mais do tato mesmo, né? Gosta daquele contato, atendimento não pessoal, gosta. né? Justamente. Teve um episódio que eu tava na delegacia, eu tava aguardando abrirem a porta pra mim, e chegou, eu lembro que uma moça muito bonita, ela tava com roupa de academia, muito bonita mesmo. Ela chegou e ela tava com marcas de tinta de parede, sabe? Sabe aquela parede que já tá soltando a tinta? Pelo corpo dela toda. Eu vi que tinha lasca de tinta. Isso. Eu vi que ela tava tentando arrumar o cabelo, ela tava muito nervosa, que ela tava tentando abrir o portão, mas ela não tava entendendo que alguém que tinha que abrir pra ela. E ali naquele momento de porta de delegacia mesmo, eu fiz aquele atendimento. Em nenhum momento eu expressei pra ela que eu era advogada, mas eu acho que por conta da roupa, da forma de falar, da posição, ela entendeu que eu era advogada, porque depois ela se despediu e falou, né, tchau, doutora, não sei o quê. Gente, eu atendi ela como uma mulher mesmo, na porta de uma delegacia. Imagina, ela chega, ela não sabia com quem que ela falava, ela não tava raciocinando, ela tava chorando e envergonhada, principalmente, ela falava se olhando pro chão com muita vergonha. E assim, eu fiz o meu papel de mulher naquele momento ali. Não queria ter ela como cliente, eu queria realmente desamparar, dei um copo d'água pra ela, ela ficou ali chorando. Ajudei no que eu pude ali dentro do ambiente de delegacia até alguém vir atendê-la. Mas eu me lembro bem do rosto dela, um momento de vulnerabilidade, né, como eu falei, de exposição dessa ferida. E é um momento que, assim, para muitas mulheres, imagino eu, que, assim, às vezes, para ela, por mais que ela tenha força de querer mudar, de querer sair dessa situação, às vezes para ela o que pesa mais é a vergonha, né? Justamente. Ela entender assim, eu passei por isso, né? Expor a ferida, expor isso, né? Para a sociedade e ter que de fato lutar com isso, porque eu acho que talvez
a exposição da luta é pior do que a própria luta, Com né? certeza. Às Muitas vezes é mais vezes, doída até. eu já conversei com familiares de mulheres, né, que sofreram violência doméstica, que vieram falar, nossa, acabou que ela faleceu e a gente só foi descobrir agora que ela sofria violência do marido ou ex-marido há muitos anos. E a pessoa E às vezes chegou a pessoa a óbito. Sofre calada ali, né? E a pessoa fica sofrendo, às vezes envergonhada por coisa que ela não deveria ter vergonha. Ela tinha que realmente se expor para, de fato, ter a liberdade, né? Que na verdade, é uma falta de liberdade, né? Mas aí esse momento que a mulher tem que entender que ela tem força e ela precisa encontrar força em outras pessoas. Sim. No profissional, né? Seja Um psicólogo, um advogado, nos próprios familiares, porque às vezes a acusação vem da própria família, ou às vezes a família mesmo toca nesse assunto sobre vamos ficar tranquilo, não chama a polícia não, olha, seus filhos estão vendo, olha pra você ver o escândalo que você tá fazendo, mas não sei o que, mas você pediu, mas você provocou ele, você sabe que ele é nervoso. Não existe. Então às vezes esse Querer passar o abafamento pano, né, ali, vem não. da própria família. Então assim, as mulheres hoje têm que entender que elas são fortes sim pra aguentar isso e que elas vão encontrar força nos profissionais capacitados. Então procure profissional capacitado para isso. É importante também, né, que as mulheres saibam que a medida protetiva, ela é independente de qualquer coisa. Você não precisa fazer boletim de ocorrência, você não precisa entrar, né, com nenhum processo contra a pessoa. Basta que você demonstre que você está correndo um risco. Você não precisa fazer nada contra a pessoa para você requerer a medida protetiva, nem mesmo boletim de ocorrência. E a medida protetiva ela pode ser pedida na própria delegacia, né? Sim. Não há necessidade de forma judicial, né? Na verdade, vem o delegado, ele encaminha para o juiz e vem essa ordem do juiz. Mas ela vai ser atendida na polícia, né? Sim, inicialmente. o pedido ele vem do delegado e parte para o juiz. Tem que ter essa autorização do juiz. Sim. Mas assim, não é necessário todo aquele procedimento processual que todas as outras maiorizações exigem. Não deixa as mulheres irem atrás, né? Com medo de prejudicar. Muitas mulheres, meu filho com ele, o que eu vou fazer? Não quero ver meu filho sofrendo. E deixa de ganhar uma medida protetiva para se resguardar por medo. E agora falando de outras situações, né? A gente sabe o quanto a gente já está nessa seara de direito da família, a questão de pais, que às vezes o pai é muito ausente, ou até numa separação mesmo, né? Quando há aqueles pais também, o cara vai lá, tem um filho com a mulher, às vezes, né, esposa, apenas uma ficante, alguma coisa assim, e o cara abandona, não quer saber do filho, né? E a questão da pensão, né? Como que funciona de fato a pensão? Porque existe aquele negócio do não, mas é 30%, não sei, não, né? A questão de valores. Sim. E quantidade de filhos. O cara que tem 1 filho, 6 filhos, 5 filhos. Como que é a questão das pensões? Então, na verdade, caberia até um abandono afetivo para esses pais que não dão, né, atenção devida para os filhos. Agora, com relação à pensão, é muito entabulado, né? Todo mundo acha que é 30% você tem que pagar para cada filho. Fixo, né? Só 30%. E o pai que tem 7 filhos vai pagar 30% para cada um, ele vai sobreviver do quê? Claro que a gente vê, né, o lado do filho também, mas a gente tem que ver o lado da pessoa. A gente tem que trabalhar com a realidade. Às vezes a pessoa não trabalha, às vezes a pessoa está desempregada, né? Hoje em dia, no direito de família, a gente existe 3 critérios para você fixar uma pensão. Que é a necessidade de quem vai receber, a possibilidade de quem vai pagar e a proporcionalidade. Meu filho precisa de pensão, eu ganho 10 mil, meu marido ganha 2. Quem tem pensa na proporção, quem pode mais? Então, assim, ele vai pagar de acordo com a proporção dos nossos salários, mas também com a necessidade do nosso filho, com a possibilidade dele. A pensão, ela pode ser estipulada sobre o salário líquido, sobre os rendimentos da pessoa, ela pode ser estipulada de várias formas, não só de 30%. Às vezes, se a pessoa tem vários filhos, não consegue estipular um valor de 30% para cada filho. Então, vai ser
É claro que vai depender muito do advogado. Até por conta, um exemplo aqui, da idade dos filhos, as necessidades são diferentes. Um filho mais novo vai precisar de muita fralda, muito cuidado, às vezes médico. Dieta diferenciada, né? E hoje, hoje não, né? Sempre existiu a revisão. Você pode revisionar esse valor de pensão. Se a mãe tá achando que o filho precisa mais, ela pode entrar com uma ação revisional de alimentos e pedir para majorar esse valor, né? Essa porcentagem. Ou o pai que, né, tá vendo que o filho não tá tendo tantos gastos assim, ele pode pedir para minorar essa porcentagem. O valor fixado não é para sempre. É claro que você vai precisar, né, entrar com uma ação judicial. Não é tão fácil. Muitas vezes as mães não estão de acordo, né, com pedir para minorar, ou os pais não estão de acordo com a mãe que pede para majorar esse valor. Normalmente os pais nunca estão de acordo, os genitores nunca estão de acordo. Sempre acham que pagam muito já. É comum. Mas essa situação do pai ou, né, da mãe também, que a gente só fala do genitor, né? Só o genitor que paga a pensão, mas na verdade pagar, não tem um caso, quem paga os alimentos é a mãe. Se o pai ou a mãe não tem condições de arcar com os alimentos, aí recai sobre os avós. Então, você falou dessa questão de estar desempregado ou ter vários filhos, não estar conseguindo. Eu gosto sempre de trabalhar com a realidade. Então, se chega um genitor e fala pra mim, eu vou pagar R$1.000 por mês. Quanto que você ganha? 1.500. Não vai, isso não vai funcionar. Não é funcional esse processo. Tá fora da realidade, né? Vai ser fora da realidade. Então, eu gosto de trabalhar com a realidade, com o que o pai vai poder pagar todos os meses. Então, não adianta, igual eu falei, mas ele vai se virar, se ele não pagar, ele vai ser preso. Assim, o genitor na cadeia não paga pensão, né, gente? Então, aí recai sobre os avós, aí já é um outro procedimento, já é mais burocrático. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade, com o que é funcional. Né, E os alimentos avoengos, né, que é esse dos avós para os netos, ele pode ser, né, de ambos os avós, por exemplo, tanto paterno quanto materno. Não é só do que tá com a criança, não, se a mãe tá com a criança, o paterno tem que pagar. Não. Se os alimentos forem avoengos, pode ser tanto dos avós paternos quanto dos maternos. E em casos, por exemplo, que os pais, né, tanto a mãe quanto o pai, abandonam o filho e o filho fica com um dos avós. Os dois devem a pensão, ou não? Eles pagam a pensão, sim. Pagam. Eu tô com o caso. Você pede pra quem, no caso, consiga arcar, né? Então, por exemplo, assim, o filho não tá nem com o genitor nem com a genitora, tá com os avós. Aí pega a genitora no trabalho, mas o genitor trabalha e ganha um salário mínimo. Vamos pedir pro genitor. Então, como eu falei, tem que trabalhar com quem possa atender as necessidades da criança. Pode pedir pros dois? Pode. Eu tô com... né, agora vai entrar um segundo caso, onde os avós pedem a guarda do neto. Eu tô com um que já tá finalizando já, o avô já tem a guarda provisória da criança, né? E tá encaminhando pra guarda definitiva, se Deus quiser. E nesse caso, ele abriu mão, ele falou, não, eu não preciso de valor nenhum de nenhum dos dois, nem do pai, nem da mãe. Eu consigo, né, arcar com todos os gastos dessa criança sozinha. Mas foi uma briga menos. Mas foi uma preferência dele. Se ele falasse pra mim, não, eu quero alimentos, a gente ia entrar com fixação de alimentos, pai e mãe. E aí, cada um dá uma porcentagem pra chegar no necessário pra sobrevivência dessa criança. E às vezes a gente vê muita briga por questões financeiras e às vezes os pais estão mais preocupados com quem paga ou quem não paga, ou que eu não quero pagar ou deixar de pagar e para de preocupar com, de fato, quem precisaria, né, que é a criança. Por isso que a minha atuação na área da família é muito pequena. É um familiar ou outro, conhecido ou não nego, né? A pessoa me procurou. Piranguçu é uma cidade pequena, não tem muitos profissionais. Eu acho que o meu escritório tá lá, eu tenho estrutura para isso, eu vou atender. Por isso que eu não atuo. Porque o genitor, ele quer pagar, mas ele quer falar o que a genitora pode gastar com aquilo. Mas o genitor não tá na realidade do filho. Então, e assim, às vezes ele nem quer nem também, vê o filho, justamente. nem quer estar perto do filho. E assim, ele paga 300, 360 reais por mês achando que tá bancando o silicone da genitora. As viagens, entendeu? Viagem para Búzios. Como se... Então, isso que me chateia no direito de família. A pessoa, ela não trata somente da pensão. É uma mistura de sentimentos. Normalmente veio de um rompimento de vínculo matrimonial. Então, envolve muito sentimento. Na área criminal, eu lido com liberdade. Certo? Eu trabalho em cima da liberdade. Tem o sentimento da família, cobrança da família, lógico, mas não tem essa mistura de sentimento
que tem ali na área da família. Então, por exemplo, se eu falo para familiares, a família tá me ligando e falo, olha, eu tô trabalhando em tal coisa, eu vou terminar isso aqui, vou terminar essa defesa, vou terminar esse habeas corpus, ou vou terminar esse atendimento, eu dou o retorno para vocês, que a minha prioridade agora é restituir a liberdade. Ou a minha prioridade agora é fazer esse atendimento aqui de um flagrante em delegacia. Porque você vai no flagrante em delegacia, os familiares, eles acham que eu tô ali com o celular na mão. Em delegacia não é assim. É aquela coisa que é perguntas, tem que ter 100% analisando de atenção em tudo. para o cliente. Na área da família, isso não é isso. Você tem que dar atenção pro genitor, pros pais do genitor, pros vizinhos, para todos os interessados, para a professora da escola, do menor. Eu, particularmente, no meu escritório, né, tanto eu quanto a minha parceira, a gente tem esse lado voltado pra conciliação. Então, tudo que eu puder conciliar, eu vou tentar. Então, uma vez apareceu um cliente que ele estava requerendo a guarda do filho, que já morava com ele e queria fixar a pensão pra mãe pagar pro menor. Fui atrás da mãe e falei, olha, recebi, né, o fulano, ele pediu isso, aquilo, queria saber se você tá de acordo, se tem possibilidade de um acordo. Se tiver, a gente não vai nem pro fórum. Eu vou fazer um termo de fixação de guarda, regulamentação de convivência e de alimentos. Vocês vão assinar aqui no meu escritório e eu vou protocolar e o juiz vai homologar isso. A gente não vai ter nem audiência. Nesse caso, deu certo. Então, assim, deu uma conciliação, não teve briga, todo mundo concordou. E o que é, né, acordo é bom pra todo mundo. Raríssimo. O que é fixado pelo juiz nem sempre vai ser bom pra todo mundo. O juiz não sabe a sua realidade. Às vezes o juiz vai fixar algo que você nem precisava. Justamente. Mas que pro outro, nossa, tá sendo assim, muito difícil. Pra um tá sendo muito bom, pro outro tá sendo muito difícil. O acordo é sempre o melhor. Lá eu tento sempre conciliar. Sempre perguntar pra outra parte se tem interesse no acordo ou não. Claro que algumas vezes, né, não tem acordo, que é a situação mesmo, assim, o litígio de verdade. Mas eu sempre tento a conciliação. É sempre, se possível, né, da melhor coisa. Possível, em paz, né? Em paz. E Rafa, você também tá atuando ainda com o caso que aconteceu em Itajubá, que é o caso Sepulcro Caiado, né? É um caso que repercutiu muito, né, na nossa região, na nossa imprensa. Eu, inclusive, cobri lá a situação, a operação. Como que está sendo esse caso? Como que para você estar atuando nesse caso? Fala um pouco pra gente. É um caso bem problemático, né? Foi feita uma construção, uma linha de investigação muito bem feita, muito bem construída, cheia de elementos, e isso é uma investigação que a gente julga como uma investigação boa, porque ela foi bem construída, tem vários elementos, várias provas, e fica bem exposto isso inclusive para a defesa. Então, se tem algo ali que não deveria estar ali, é visível para a defesa. Mas a maior problemática dessa situação é a mídia, né? A grande repercussão, né? Envolveu o vice-prefeito da cidade de Itajubá. Então, tomou uma repercussão muito grande, uma proporção muito grande. Divulgação em várias páginas, vários grupos, né? E o maior problema, não posso falar muito, né? Porque ele segue em segredo de justiça. Mas o grande problema dele foi toda a repercussão e toda a mídia que a gente já espera que um caso desse tome. Mas, ao mesmo tempo em que deixar toda a sociedade informada é muito bom, ao mesmo tempo, ela tem o mesmo peso, na verdade, ao mesmo tempo que ela é muito, muito boa, muito benéfica para a sociedade, por outro lado, ela não é. A gente fala sobre pessoas que foram denunciadas, mas a gente fala também de família. É igual o dia que eu vi a foto do meu cliente sendo exposta num grupo de Facebook, eu fiquei totalmente revoltada e na hora eu mandei mensagem pro filho, o filho que tá, né, fazendo toda a assistência aqui. O pessoal esquece que são pessoas, né? São pessoas. E ele me falou assim, Rafa, na hora que eu vi, me deu um baque, me deu isso, me deu aquilo. Os comentários são muito maldosos. Gente, essas pessoas que foram denunciadas vão ter uma futura condenação, elas vão pagar por tudo isso, certo? Vai ter essa justiça conforme a lei estabelece, conforme a lei prevê, só que assim, a gente não pode passar toda essa condenação, todo esse julgamento além dos
denunciados, além Sim, dos que dos serão envolvidos, condenados. né? Então, assim, atinge toda uma família, atinge toda uma cidade. É igual a minha cidade pequena. Então, assim, atinge toda uma cidade, atinge todo um trabalho muito bem construído por essas pessoas. Então, o maior problema dessas megas operações é a proporção que toma na mídia. Pra mim, é o que... O pessoal quer muito justiça, As pessoas né? já, mas Independente. elas já condenaram. Sim. Elas não querem saber o que tem de prova, o que não tem de prova. Não, fulano tá preso, ele é culpado. Não é assim que funciona. Pessoas inocentes também são presas. Sim. E precisam de advogados criminalistas, especialistas na área, pra demonstrar que aquela pessoa é inocente. E às vezes o peso do que se vê nas redes sociais, ela se torna muito, muito grande, porque às vezes o Gigantesca. envolvimento naquele caso em comparado com outros é muito pequeno. Só que a pessoa, se está envolvido, ela tem todo o peso, toda a carga de todos os tudo, né? envolvidos. Então, e quem acaba sofrendo às vezes é a família por conta de toda, no caso da repercussão, né? Quando são coisas desse tamanho, né? Acaba que as famílias acabam sofrendo muito mais do que a própria pessoa, às vezes, porque ela está ali no momento que ela está isolada, ela não está tendo Não tem esses acesso. contatos, mas a família acaba sofrendo todo o peso, né? Sim. Eles são pais, mães, né, gente? Sim, tem pais. E as pessoas só vão ter noção dessa dificuldade de lidar com alguém que está sendo investigado, denunciado, condenado, quando se tratar de alguém da sua família. Foi como eu citei no começo. Você só tem noção da dimensão do que é ser investigado, denunciado ou até mesmo estar num ambiente prisional quando é alguém da sua família. Quando você precisa passar por todo o procedimento para você ver aquela pessoa dentro do presídio, aí você sente o peso, aí você sente toda a dor. Mas Sabe que somente nesses casos. Fora isso, ninguém é compreensível, é mais fácil julgar, é mais fácil apontar. Sabe o Sim. que eu lembro? Na minha experiência, né? Quando eu estagiava na delegacia, bom, eu oficiava o presídio para eles mandarem os presos para eu poder colher depoimento, né? E aí, quando eu contava, às vezes eu colho depoimento de pessoas presas, né? Normal. Todo mundo, nossa, como assim? Você não tem medo? E se essa pessoa fizer alguma coisa pra você? Nossa, sabe? Fazia um escarcéu. Eu falava, gente, são pessoas, tá? Tem alguns que estão lá que o processo ainda está sendo investigado. Não sabe nem se a pessoa foi culpada ou não. Então, assim... Eles não entendem isso, né? Não, a pessoa tá presa, a pessoa é Culpadíssima, é um monstro, nossa. é um bicho. Não é pessoa. E às vezes essa exposição atrapalha todo o processo de investigação. né? Até mesmo investigação. O que eu falo? A gente que estudou sobre isso, a gente sabe que a gente já passou por períodos que era olho por olho, dente por dente. A gente já passou por períodos que a condenação era decapitação, a gente já passou por períodos que a pena era muito leve, que não tinha tipo de condenação nenhuma por parte de um poder, né, que poderia fazer isso, e sim por parte da sociedade. A gente já passou por todas as formas de condenação. Nem toda tipo de condenação bruta foi suficiente. Existia crime. Acho que assim, desde quando Deus criou o mundo, existem crimes, gente. Sim. Voltando lá no Adão e Eva, né? O mundo surgiu por conta de um cometimento de uma falta ali no jardim. E eu não sei em que realidade que as pessoas que estão achando que existe, que a gente vai viver num lugar sem criminalidade. Não vai. A sociedade nossa não é justa, não é uma sociedade igualitária. Uma ideia, né, que eu acredito que a sociedade não tem conhecimento, que os presídios são para reeducar as pessoas para elas serem inseridas na sociedade. Nem a sociedade, nem o poder Tanto que estatal eles sabe são isso. chamados de reeducandos, ou seja, não tá lá para você ser punido, tá lá para você se reestabelecer e aprender a voltar a conviver em sociedade. Sem cometer crimes. Então, as pessoas, não sei se elas imaginam uma realidade paralela onde nunca vai haver crime, nunca vai haver violência, nunca vai haver nada, ninguém nunca mais vai furtar. Gente, seria lindo, maravilhoso, mas igual eu falei, a sociedade toda surgiu através de uma falta ali no Jardim do Éden. E as pessoas querem vivendo, não, tem que ser mais bruto, tem que ter pena de morte. Gente, a gente já passou por períodos assim e existia criminalidade? Existia, muito pior do que hoje. É que as pessoas esquecem de que o planeta ele é habitado por pessoas e as pessoas são falhas. Muito falhas. E E assim, às se você se coloca numa posição de que eu nunca falho, nunca bebi uma cerveja e dirigi, nunca peguei tal coisa, nunca passei uma nota falsa, é lógico que existe crimes e de várias formas. Nunca dei o carro para ninguém habilitado, isso é crime.
você, né, dá o veículo automotor na direção Coisa de uma que muita pessoa não gente habilitada. não sabe. E Mas acha que muita não está gente cometendo crime. justamente. E se um então, dia for preso, nossa, é isso que é advocacia criminal? Não sabia. Então, o que acontece? Vários crimes, né, estabelecidos na lei, mas as pessoas só vê aquilo que convém a elas. Não, eu peço pro meu filho, assim, de 16 anos, abrir uma cerveja, tomar uma cerveja comigo, acender um cigarro pra mim. Não, pra mim é normal, é dentro da minha casa. Tá cometendo um crime, poxa. Então, como eu falei e repito, não existe uma sociedade, a gente já passou por sociedades de diferentes formas de punição, nenhuma foi suficiente para aquele momento. Então, a gente tem que estar sempre inovando, lógico. Olha, não está funcionando. As leis têm que acompanhar a sociedade, a evolução da sociedade. Justamente. Só que assim, vocês não podem, ninguém pode comparar uma pessoa que furta celular com uma pessoa que cometeu homicídio. As pessoas hoje querem que aquelas pessoas que furtam celular sejam muito punidas. Querem a mesma punição, por exemplo, de um estuprador, de alguém que cometeu um feminicídio, um parricídio. Não tem. A condenação tem que ser conforme ali o seu nível de reprovação. Né? E além de ser proteções diferentes. Uma é proteção patrimonial e outra é proteção da vida. Então, tem vários fatores. Só que, como eu falei, as pessoas gostam de condenar, julgar, apontar e falar que aquilo é errado, falar que a sociedade, que as leis não funcionam, mas elas não querem entender toda aquela raiz que aquele problema trouxe para a sociedade. Não querem entender o porquê que surgiu aquilo. Mais fácil julgar, né, gente? É mais cômodo. Mais simples. Mais simples. Pra que todo um debate, uma discussão? E meninas, como que vocês se veem no direito nos próximos anos? Onde vocês querem chegar, assim? Qual que é os próximos passos de vocês como advogadas? As pessoas perguntam muito sobre concurso público, né, Yasmin? Sim. Hoje eu me sinto muito realizada como uma advogada criminal. Eu falei, nossa, estou me tornando aquela profissional que eu sempre quis, sempre almejei, né? Então, hoje eu me sinto muito realizada profissionalmente. Só que eu sou uma pessoa também não muito estável. Se chegar mês que vem eu falar assim, vou ser uma delegada de polícia, eu vou estudar e vou correr atrás para ser uma delegada de polícia. Hoje, que dia que é hoje? Segunda-feira? Terça-feira. Não quero, quero continuar na minha profissão, trabalhando na área criminal, mas se chegar semana que vem eu quiser mudar também, quiser mudar de cidade, profissão, eu sou dessa forma, sou muito instável. Se eu almejo alguma coisa, se muda a chavinha ali, eu vou correr atrás daquilo. E eu faço pra dar certo, né? Se não der também, a gente volta um passo atrás e tudo bem. Mas eu não consigo nem me ver daqui 5 anos. Nossa, eu também tenho essa dificuldade. Não consigo. Não sei como essa vai ser. Essa falta de instabilidade. Porque, gente, há uns anos atrás eu tinha certeza que eu queria ir a concurso público. Eu queria ser policial civil. Queria Polícia Civil de Minas Gerais. Tinha certeza que era isso que eu queria. Tinha pago o concurso, tinha comprado o cursinho. E hoje estou numa realidade totalmente diferente. É um sonho que eu ainda tenho, mas não para um futuro tão próximo. Quem sabe daqui a alguns anos, isso tudo vai depender. É uma vontade, né? Porque a advocacia também é algo assim, posso dizer cômodo. Você faz os seus horários, entendeu? Pra gente que é mulher, né, que tem filho, marido, casa para cuidar, é cômodo. A gente pode, olha, hoje eu não posso fazer tal coisa que eu preciso levar meu filho no médico, né? Coisas desse tipo. Você consegue. Agora, ser concursada talvez não seria tão fácil. Então, essa questão de compromisso, né? Sim. A minha advocacia não é tão assim, colocar horário ou não, porque não tem nada, né? Só nesse tempo que eu tô conversando com vocês aqui, 8 ligações perdidas. Vou saber o que tá acontecendo agora, esse horário, né? Então, assim, eu não tenho muito essa flexibilização de horário. Mas, por exemplo, tem uma segunda-feira que eu acordo e falo assim, gente, tá tranquilo, consigo realizar os meus trabalhos amanhã. Numa segunda-feira eu fico em casa. Uma terça-feira, vamos pra conhecer tal cidade? Algum familiar? Vamos. Então, tem essa... Mas também trabalha possibilidade, sábado? Né? Mais compensação, né? Mas tem essas madrugada. possibilidades de que alguém concursado não tem. Então, acho que dá trabalho pra gente conseguir essa liberdade, né, Yasmin? Essa liberdade profissional, eu acho que quando você entra num concurso, você perde essa liberdade. Eu gosto muito da estabilidade, mas pra esse lado, voltado pra mulher, que é aquele negócio, gente. Mulher é mãe, é esposa, é dona de casa, então ela é Mil e uma sobrecarregada, utilidades. sim. Então, um trabalho onde você faz os seus horários é muito mais cômodo. Sim, com certeza. Sem contar que, né, dependendo do concurso que você for fazer, a advocacia, né, dá muito mais lucro. Justamente. Menos dor de cabeça e muito mais lucro. Mas não é fácil ser advogada. E você é de tudo um pouco.
Em todas as horas, né? Em todas as horas. Meninas, muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Foi muito bom revê-las novamente. Foi maravilhoso. E o espaço aqui está aberto para sempre que vocês quiserem voltar para a gente fazer novos bate-papos. Gostaria de agradecer muito e parabenizar pelo trabalho de vocês, parabenizar pelo Dia da Mulher que passou, mas todo dia é Dia da Mulher, né? Sim. Apesar das comemorações serem periódicas, né? Mas todo dia é Dia da Mulher. Então, parabéns e sucesso sempre na carreira de vocês. Obrigada, Ember, toda a sua equipe, né? Por nos receber tão bem. O cafezinho tava maravilhoso. Espero que o pão de queijo não tenha acabado. Mas é isso. Obrigada a todos, né, que estão aqui escutando a gente. Muito obrigada ao Ember, Rodolfo. Foi tudo maravilhoso, gente. A recepção de vocês, sensacional. Foi muito bom esse bate-papo, né? A gente se rever, matar a saudade, lembrar de histórias da época da faculdade, né? Muito bom. E é isso, né? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E para você que acompanhou esse bate-papo, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Peço que vocês retornem sempre, deixe seus comentários, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima. Fui!